A primeira característica proeminente de uma igreja reunida biblicamente é que ela vai se reunir somente ao nome do Senhor Jesus Cristo. Em Mateus 18:20, o Senhor disse: Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Isto foi dito aos seus discípulos na formação da igreja no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2. 1 Coríntios 5:4 está escrito assim: Em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, junto vós e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, foi escrito depois de a igreja ter sido estabelecida. Fica claro a partir dessas duas passagens que, conforme a vontade de Deus, a reunião da igreja para adoração, ministério e ações administrativas devem ser feitas somente ao nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma igreja hoje reunida conforme as Escrituras fará o mesmo, se reunirá somente ao nome do Senhor. Ela se manterá livre do sectarismo e das denominações, porque todos esses nomes de igrejas dividem a igreja exteriormente em partes que negam a verdade de que nós somos o um corpo de Cristo. Romanos 12:5, 1 Coríntios 12, de 12 ao 13 e Efésios 4:4. Nós não lemos na Bíblia que a igreja primitiva tenha adotado qualquer outro nome além do nome do Senhor. O nome de Cristo é o centro da reunião cristã para adoração e ministério. As Escrituras nos dizem que Deus considera tanto a seu Filho que deu ao seu nome o mais alto valor. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Filipenses 2, de 9 a 11. Sendo assim, Deus fez do nome de Cristo o centro para qual reunirá os cristãos. Mateus 18:20. Como já foi mencionado, quando na Bíblia os crentes se encontravam para adoração e ministério, eles o faziam de forma muito simples, como membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios 10, de 16 ao 17. Quando os equivocados coríntios tentaram reagrupar-se em divisões sobre nomes de certos homens talentosos ou líderes da igreja, isto foi denunciado como sendo carnal. 1 Coríntios 1, de 10 ao 13 e 1 Coríntios 3, 4. Tais linhas partidárias sectárias na igreja primitiva foram condenadas e ainda deveriam ser. O que os anjos que conhecem e têm prazer no nome exaltado de Jesus devem pensar quando veem cristãos se reunindo para adorar na terra, adotando toda sorte de denominações que os homens criaram com seus nomes? Deus concede o mais alto valor ao nome do seu Filho. Mas nós ouvimos homens dizendo que realmente não importa que nome você carregue, contanto que todos creiam no Senhor. A questão é que a autoridade vinda das Escrituras tem as organizações cristãs para nomear suas igrejas como nacionais, por exemplo, Igreja da Inglaterra, ou Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Congregacional, ou em nome de homens, como Martinho Lutero, que é a Igreja Luterana. As divisões que vemos na cristandade hoje, com seus muitos nomes, podem ter sido formadas com boas intenções, mas elas não têm base nas Escrituras. O nome de Cristo é supremo no céu. Quando nós chegarmos lá, não haverá uma placa colocada para os batistas e outras para os pentecostais, por exemplo. Todos esses grupos denominacionais cairão de uma vez e o nome de Cristo permanecerá supremo. Um ponto no qual muitos cristãos erram é pensar que Deus quer que seja assim agora entre os cristãos na terra. Quando o Senhor ensinou a seus discípulos foi: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6, versículo 10. Portanto, uma igreja em conformidade com as Escrituras repudiará quaisquer outros nomes, os quais só tendem a depreciar o nome incomparável de Cristo, e se reunirá somente ao nome do Senhor Jesus. O Senhor elogiou a igreja em Filadélfia
porque não negou seu nome. Apocalipse 3:8. E uma igreja que age assim hoje também terá sua aprovação. Cristãos acostumados à ordem tradicional da igreja pode pensar que seja um pouco estranho para uma igreja não ter um nome. Elas podem não perceber, mas como já apontamos, não ter um nome e ficar somente com o nome de Cristo é bíblico. Os crentes em Antioquia eram simplesmente chamados de cristãos, como fala em Atos 11:26, que quer dizer os de Cristo. Eles foram os primeiros a serem chamados assim no mundo, mas tomar qualquer outro nome como uma alça eclesiástica nega aquele bom nome, como fala em Tiago, capítulo 2, versículo 7.